Enquanto o presidente Donald Trump insiste em roubar a eleição presidencial, os Estados Unidos batem novo recorde de mortes num dia pela pandemia do coronavírus de 2019. 3.011 mortes foram notificadas nesta quarta-feira, mais do que nos dias da infâmia, nos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 e no ataque japonês a Pearl Harbor, no Havaí, em 7 de dezembro de 1941, que levou os Estados Unidos a entrarem na Segunda Guerra Mundial. Um dia antes, na terça-feira, os Estados Unidos registraram 221.480 casos novos, o segundo maior número num dia, depois de 229.243 em 4 de dezembro. Até agora, os Estados Unidos tiveram 15.384.000 casos confirmados de Covid-19 e mais de 289.000 mortes. O total de mortes se aproxima do número de soldados americanos mortos em combate na Segunda Guerra Mundial, a segunda pior guerra da história do país, 291.557. Em uma semana, as mortes por Covid-19 devem chegar a 300.000. 10% dos americanos vivem em municípios onde a disponibilidade de leitos de terapia intensiva está abaixo de 5%. 100 milhões, quase um terço da população, vive em áreas onde a disponibilidade de leitos de UTI é inferior a 15%. No mundo já são 68 milhões e 900 mil casos confirmados e 1.569.000 mortes. Um pouco mais de 48 milhões de pacientes se recuperaram, mais de 18 milhões apresentam sintomas leves e cerca de 106.900 estão em estado crítico. No Brasil, houve mais 848 mortes e 54.203 casos novos nesta quarta-feira. Até agora, houve no país 179.032 mortes e mais de 6.730.000 casos confirmados. A média diária de mortes dos últimos 7 dias subiu para 643, com alta de 34% em 2 semanas. É a maior desde 6 de outubro. O número de mortes está em alta em 21 estados e no Distrito Federal. A média diária de casos novos dos últimos 7 dias ficou em 41.926, com alta de 33%. Sob pressão dos governadores, depois de anunciar o início da vacinação em março, o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, afirmou ontem que pode começar no fim deste mês ou no início de janeiro, se o governo conseguir fechar negócio com o laboratório Pfizer e a empresa de biotecnologia alemã BioNTech, que disseram ao governo dos Estados Unidos que só poderiam entregar novas encomendas em junho. Em pronunciamento com forte apelo emocional, o que não é a sua característica, a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, considerou inaceitável que o país tenha 590 mortes por Covid-19 num dia, o recorde registrado na terça-feira. Merkel pediu aos alemães que fiquem em casa nas festas de fim de ano e se reúnam com poucas pessoas. Há 5 semanas, os governadores dos 16 estados da Alemanha aceitaram restrições limitadas, rejeitaram confinamento mais rígido e decidiram manter a maioria das lojas e das escolas abertas. A Alemanha teve muito menos mortes que os outros grandes países europeus, mas notificou 10.700 mortes. Em comparação, a Coreia do Sul, que tem uma população equivalente a 61% da população alemã, registrou até agora 564 mortes. Os Emirados Árabes Unidos aprovaram a vacina desenvolvida pela companhia chinesa Sinopharm, que preveniu a Covid-19 em 86% dos casos nos testes realizados no país. O Reino Unido adverte que pessoas com problemas alérgicos podem ter reações negativas à vacina da Pfizer e da BioNTech, que começou a ser aplicada em idosos e profissionais de saúde da linha de frente na terça-feira. O Canadá aprovou ontem esta vacina. A organização não governamental britânica Oxfam, o Comitê de Oxford para o Alívio da Fome, criado na Segunda Guerra Mundial, adverte que apenas 10% dos moradores em países pobres devem ser vacinados até o fim do ano que vem, porque os países ricos estão comprando quase todas as vacinas em desenvolvimento.
Cerca de 22% das mulheres trabalhadoras saíram do mercado de trabalho nos Estados Unidos por causa da pandemia, afirmou a deputada democrata Katie Porter. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, prevê uma recessão de 4,4% para a economia mundial em 2020, mas assim que a pandemia passar, a revista britânica The Economist prevê um grande aumento de produtividade. A Covid-19 obrigou as empresas a se adaptar ao trabalho à distância, a abandonar práticas ineficientes e buscar inovações tecnológicas. As empresas tiveram de investir em digitalização e automação e fazer melhor uso de seus recursos. No futuro, velhos hábitos da era analógica não serão mais tolerados, prevê o Economist. Em 2021, o FMI espera um crescimento global de 5,2%. As Nações Unidas fizeram um apelo para que os planos de recuperação da economia encaminhem a transição ecológica para combater o aquecimento global. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde também colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa, se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e mantenha a distância de no mínimo 2 metros se sair à rua. E muito obrigado pela sua atenção.